Olá, eu sou a Lucy e hoje eu estou no sótão da minha casa e esse aqui não é o Wainsworth, é só o Up Backstage. E hoje nós vamos entrevistar o Walter Filho. Seja bem-vindo. Obrigado. Conta para nós, há quanto tempo você usa o aplicativo de karaokê? Bom, eu comecei a utilizá-lo aproximadamente lá para o início de 2016. Lá para o início de 2016. Foi o início do vício. Do vício, se tornou um vício, né? Com certeza. Uhum. E como você descobriu? Como que? Na verdade, acho que foi no Facebook que eu vi alguma coisa e eu estava procurando algo relacionado à música. Eu estava pesquisando algo que eu pudesse estudar instrumento, estudar guitarra. Eu já toco alguns instrumentos, então algum aplicativo que pudesse até me ajudar, né, a aprimorar algum instrumento. Aí apareceu lá a parada mostrando, não, karaokê, opa, vamos ver como é que é isso. E aí que eu fui ficando mais curioso, acabei fazendo a conta VIP até hoje. Uhum. Até hoje, ok. E durante todo esse tempo, quais foram os benefícios trazidos? Melhorei bastante, assim, percepção vocal, né? Melhorei bastante a desinibição, né? Com relação a cantar, de fato, né? Porque todo mundo tem sempre medo do microfone, ou então medo de estar em contato com outras pessoas, medo de cantar com outras pessoas. E agora eu acho que eu faço o papel oposto, né? Às vezes, quando eu estou fazendo uma colaboração com alguém, às vezes eu falo pro cara, às vezes em inglês mesmo, let's sing together, e aí vai, e dou um grito, coisa e tal, tento estimular a pessoa a soltar a voz, né? E no início era o contrário, eu que ficava com medo de desafinar, cantar feio. Eu acho que o aplicativo tem muito disso, ele te dá a liberdade de, o anonimato, inicialmente, te dá essa possibilidade de você ir desenvolvendo, né? Uhum. A possibilidade de mostrar sua voz aos poucos, né? Eu ganhei também, testei, né? Fui testando possibilidades vocais, cantar rasgado, cantar com gutural, cantar agudo, cantar grave. Então, foi um laboratório bem legal. É um laboratório bem legal, né? E entre amigos, fiz muitos amigos, né? Então, ainda mais que ainda tem esse outro fator, muitos amigos. Então, eu só vi coisa boa até agora. Aí não tem como não ficar viciado, né? Não pois tem como é. viciar. Exato. E, bom, você é músico, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua carreira musical, também como produtor, os trabalhos que você já fez, né? Conta pra gente. Bom, eu moro em Salvador, Bahia, né? Dizem que é a terra da música, certo? Mas aqui tem muito rock and roll, por incrível que pareça. Tem mesmo. Exatamente. Tem mesmo. E aí, assim, já fui para várias cidades do Brasil, né? Rodei o Brasil. Toco desde 96, né? Já tem um bom tempo, tô ficando velho. Então, assim, comecei tocando violão, aí passei para guitarra, só que aí me identifiquei desde o início, desde muito guri, com bateria, né? Então, me encontro hoje, tá aqui minha bateria atrás, um tambor aqui, né? Então, tenho 3 baterias, né? Possuo um estúdio de gravação, ensaio e gravação. Então, assim, todo mundo sempre tem um trabalho e, digamos que, sonha com a música. No meu caso, é o oposto. Eu vivo a música e tenho outros trabalhos que complementam a música, digamos assim, né? Então, assim, já gravei vários CDs. A gente sempre tenta sair do underground, porque aqui no Brasil a gente não tem... nunca... não posso dizer nunca, porque eu tenho um CD gravado de Arrocha
com sertanejo, né? Tá até no YouTube. Depois eu divulgo pra galera. É muito legal o CD. Eu gravei bateria, mas foi numa pegada super metal, aí não andou muito pra frente. Então você imagina Sonho de Amor versão metal com 2 bumbos. É uma coisa desse gênero. Uma coisa bem icônica. Engraçado essa coisa da influência do metal, né? Que até em outras entrevistas, né? Conversando com a Juliana, até outras pessoas, que às vezes é difícil, quando a gente ouve metal, não deixar transparecer isso, né? É uma coisa meio que natural. Quando você vê, já tá soando metal, né? Com certeza. E assim, isso é uma coisa que é bem, bem interessante, porque assim, quando você é um músico de estúdio, você tem que ser um músico meio que neutro. O cara vai te contratar para gravar qualquer coisa e você tem que estar pronto para tocar aquilo, e você tem que ser um cara meio de plástico, assim, sacou? Uhum. E recentemente mesmo, ontem eu estava gravando uma banda que eu toco, Jackets, que é rock and roll em português, na onda Cazuza, coisa e tal. E eu falei pro cara, não, velho, vamos colocar umas coisas mais agressivas. Aí eu comecei a gravar uns drives em cima da voz do cara, o cara cantando estilo Cazuza e eu fazendo umas coisas meio que eu sentiguei já atrás, sacou? Aí ele, velho, eu não imaginava isso na música, mas tá foda. Então, assim, vamos abrir o leque, né? Aí, não, vamos chamar uma cantora lírica. Então, assim, o fato de eu estar no meio da música desde 96 me fez ter contato com Nara Costa, que é cantora de Arrocha, com a Ivete Sangalo, com a galera top, com a Tarja Turunen. Eu fiz o show dela aqui em Salvador, junto com o pessoal, tive contato com ela, com o Dave Lombardo. Tipo assim, se a gente tivesse tempo aqui, né, bastante tempo, como eu te falei, né, em áudio privado, tem ali uma lista, uma fileira aqui na minha bancada. Deixa eu virar rapidinho aqui só pra... Tá ali, ó. Um monte de pele de bateria, baquetas, palhetas, Kiko Loureiro, é tipo o meu brother, sacou? Eduardo Adanui, ele mandou um presente pra mim lá de São Paulo. Ó, velho, obrigado pelo show. A despedida do Dr. Sim, aí me mandou CD, camisa, coisa e tal. Então, assim, a galera que às vezes a gente acha que é mainstream, tá tão próxima da gente, a gente não sabe, né? Que assim. É tão acessível. Bacana, né? É muito legal. É até acessível. Eu tive contato com o pessoal do Blind Guardian. Né? Tipo. Né? Eu tive contato em Fortaleza. Então, assim, tive essas possibilidades, né? Então, é legal. É muito legal. Então, essas experiências me fazem hoje ver que existe possibilidade de você viver com o estilo que você gosta, mas é uma batalha muito árdua e você tem que continuar persistindo. É que nem, por exemplo, você montar uma empresa. Ela não vai dar certo. Você não vai montar uma padaria e vai ficar rico da noite pro dia. Com música é mais difícil ainda, porque você depende do público, né? Então é basicamente isso, assim. O meu mundo hoje é brigar com o público, entre aspas, né? Eu tenho que conquistar o público, e é sempre uma aposta nova, uma banda nova, um CD novo, ou então apostando em bandas para gravarem no meu estúdio. Então, sendo produtor, eu aposto nos outros. Eu tocando, sou eu fazendo minhas apostas em um público-alvo, digamos assim. Né? E convenhamos, né, que no Brasil, pelo menos para essa parte de metal, de rock, é uma coisa um pouco mais difícil, acho que a aceitação geral, né, não é o top de público, né, quando você quer até fazer dinheiro, vamos dizer assim. Então acho que é um desafio a mais, né? Na verdade, assim, o público existe. Teve um show do Angra aqui em Salvador que deu 5.000 pessoas. O show da turnê do Temple of Shadows, a turnê do show deles foi o melhor show da turnê. Eu estava trabalhando nesse show também. Foi um show inesquecível. Recentemente eu encontrei com os caras, tá até aqui o cartaz, né, da turnê atual. Do Falasque, Rebirth of Shadows. Eu trabalhei no show dos caras, alugando bateria pro Aquiles. E aí
eu falei com o Fábio Laguna e lembrei do show, ele, poxa, aquele show foi incrível. Então, assim, a gente tá falando da cidade do axé, teoricamente, né? Uhum. Você colocar 5.000 pessoas dentro de uma casa de show é realmente uma coisa impressionante. Sim, sim, O sim, público, sim. o público, ele existe, Uhum. né? O que eu sinto hoje carência é justamente nas pessoas apostando nisso. Entendi. Bandas novas, um pessoal mais criativo. Eu falei ontem uma coisa muito legal com esse vocalista que veio gravar. Que guitarrista hoje que vem na sua cabeça, um guitarrista atual, que você fala assim, poxa, esse cara é referência na guitarra. É natural que você pense, pô, Gibson tá falindo, pô, mas não tem nenhum guitarrista ícone. Você só vai lembrar do Slash, pô, mas Slash é anos 70, 80, 90, né, no caso. É 90, você vai lembrar dos caras antigos, sacou? Você vai lembrar de a galera do Deep Purple, talvez, né? A galera das bandas antigas, o pessoal do Iron Maiden. Mas você não tem... Eu me encontrei com o Steve Vai, eu tenho um... frente a frente com o Steve Vai. O Steve Vai falou, velho, no Brasil tem mega guitarristas. Caras que tocam 1000 notas, mas nenhum deles tem uma conexão profunda com o instrumento a ponto de se conectar com o público. E foi isso que ele falou para mim, assim, que fez com que ele, digamos, saísse do mediano para o profissional, digamos assim. Não foi só tocar bastante, né? Foi tentar sair da galera que tocava bastante para esse novo passo, né? E ele é um cara muito zen. Conversar com ele é coisa de 2 horas. Uau. Né? É bem interessante. Né? Tanto que um fato interessante no workshop dele é que o workshop dele foi em inglês, né? E aí as respostas dele, você perguntava assim, por exemplo, pô, Lucy, que cor é a sua blusa? Aqui para mim tá parecendo preto, né? Aí ele respondia, não, essa camisa é de algodão, com estrelinhas brancas, dava uma volta miserável para responder que era preto com estrelinha branca. Uhum. Aí, quando eu peguei o microfone para falar com ele, eu fiz uma pergunta do tipo, velho, como é que você age com um produtor, né? Quando você pega um show, um workshop, que você tem problema técnico, né? O equipamento tá ruim. Você é aquele cara do Crossroads que quebrava as coisas, jogava guitarra no chão, algo do gênero? Como é que você lidava com isso? Aí ele, quando ele começou a responder, aí eu falei, 1 minuto, man. Você pode falar menos e tocar mais? Desse jeito. Aí ele pegou o microfone, ele nem respondeu a pergunta, ele não respondeu a pergunta. Ele pegou, oh man, you're so rude! Aí empurrou o microfone, pegou, tocou 3 músicas de vez, e aí depois autografou, depois eu mostro pra vocês, se vocês quiserem, né? Ele assinou, autografou o negócio, shut up and play your guitar, tá ligado? Tipo assim, impagável, sabe? Ai, ótimo. Tem várias coisas do tipo, encontrei com o Martin Friedman, né, do Megadeth. Então tem várias histórias legais. Fantástico, assim, cara. Fantástico. Martin Friedman autografou meu JCM 900, é autografado por ele. Ele nem endorse. Eu tive contato com Blaze Bayley, que era do Iron Maiden, Mark Becerra, Tim Reaper. Essa galera veio pra cá, tocou aqui. Eu sempre tô em contato com essa galera. Então, eles sempre falam, velho, saia do senso comum. Eu vejo caras como o Rafa, que canta com a gente, né? Que tem um poder de voz muito bacana. Tem até uma coisa interessante pra falar sobre ele. Um cara desse deveria apostar na música, por exemplo, sacou? Eu conversando com o Edu Falaschi aqui. Eu falei sobre o aplicativo com ele. Porra, velho, por que você não coloca suas músicas lá? Ou então, por que você não canta? Que nem a Anitta faz, que nem MC imagina. Não sei o que, coisa e tal. Ia ser muito bacana. Ele, porra, cara, eu nem sabia da existência desse aplicativo. Aí eu comentei do Rafa. Velho, tem um cara
de São Paulo que eu canto direto, o Rafa D'Andrade. Ele, rapaz, eu já ouvi falar desse cara, canta muito bem. Rafael, Aí eu, pô, Rafael, tá famoso, tá famoso. tá famoso. Tomara que, né? Ele É, tem tá uma vendo? oportunidade. Essa é a questão, a grande questão, né? Ter uma Pois é. oportunidade. É Bacana, né? bem isso, enxergar essas coisas assim, né? Eu nem tava me lembrando de falar isso com ele, mas eu Mas estive com fala, ele. ele vai ficar sabendo agora, primeira mão, vai ficar sabendo. Pois E é, deixa eu te vamos falar, eu vou seguindo. ter que te interromper, porque, tipo, não parece, mas já É, passou muito tempo aqui. Falar vamos nessa. rapidinho pra mim, como você se vê daqui a 5 anos. Vai lá. Ah, primeiro, com dinheiro, Ahá. que o Brasil tá bem complicado, né? Com um pouco mais de dinheiro, não precisa ser bastante, mas com um pouco mais de dinheiro, vivendo de música ainda, né? Me divertindo com as pessoas e divertindo as pessoas, né? Fazendo mais amigos, independente de estarem no Brasil ou fora, né? Que a internet continue sendo, digamos que, um portal, né? Ou Uhum. transformando o mundo cada vez em um mundo menor, Encurtando, né? né? Encurtando. Encurtando o mundo. Eu estou conversando com gente de outros países e coisa e tal, através de aplicativos. Estou conversando com você que está, né? Na Tipo, Alemanha. É. Deutschland, sacou? Tipo, É. É. sacou? E daqui a pouco eu vou ter que voltar a estudar alemão, pô. Hallo, wie geht's? Então, Mir geht es gut. É. então, tipo assim, então eu tenho almejo isso, tanto para os brasileiros quanto para a galera que está fora. Um pouco mais de grana para Uhum. todo mundo e que a Uhum. gente veja sempre prosperidade, né? Eu almejo isso para todos, mas para mim especificamente é felicidade e simplesmente assim, se você tem um sonho, sei lá, que o Web Backstage deixe de ser apenas uma pequena iniciativa e se torne um grande canal. Uhum. Que o Rafa, que trabalha como oculista, ele deixe de ser apenas um empregado e passe a ser um grande cantor, ou que ele não seja um grande cantor e seja o dono da loja. Uhum. Que as coisas Sim. melhorem para todo mundo, né? Com Então, certeza, com certeza. Com todo certeza. mundo dê passos à frente aí, né? Muito legal. Entendeu? Uhum. Isso é lindo. Então, espero que daqui a 5 anos estejamos todos nessa vibe aí mesmo. Poxa, obrigada, foi ótimo. Pena que foi tão curto, né? Eu Pô, sei que tem você tem tanta coisa. histórias maravilhosas para contar. Talvez a gente faça um, né? Depois de novo, Ó, você vem de novo, ó, seria maravilhoso. quanta coisa para passar. Ó. Consegue ler? Ah, sim, desafinação vocal. Aham. Pois é. Literatura, tem um monte de maluquice aqui para passar para a galera. Ai, Então, quem tiver ótimo. interessado, entre em contato. Você já Sim, tem vamos os deixar canais aí. todos, sim, todos os links na descrição do vídeo. Eu agradeço de coração, então, tá? E E agradeço a todo mundo. Ah, quem sim, quiser conversar, pode conversar em inglês comigo, né? é verdade. Precisar conversar, alguma ajuda, nem que seja em relação a canto, produção, música, fique à vontade. Tá joia. Obrigada. Então, obrigada a todos que assistiram também e até o nosso próximo vídeo. Bye, bye. Bye, see ya! See ya.